Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu trago a história do Justiniano, o imperador que nunca dorme, assim que ele era chamado pelo povo de Constantinopla, pelo povo bizantino. E ele que trabalhou um bocado, hein? Fez muitas leis, teve muitas reformas e também recuperou território, hein? Vou contar todos os detalhes nesse vídeo de hoje. Mas antes, eu sempre peço a vocês que não esqueçam de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais o canal a crescer. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui tem muitas civilizações do Antigo Oriente, tem do Ocidente, as províncias romanas, tem a saga romana, eu conto a história de todos os imperadores romanos. Você sempre teve curiosidade de saber essas histórias, vocês encontram aqui no canal. Tem várias playlists aí que vocês podem ir direto ao assunto que vocês tiverem mais interesse. E também nossa playlist dos vídeos especiais das metas de inscritos. A cada meta de inscrito batida eu trago um vídeo especial para vocês. A nossa próxima meta é de 1075 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Então se inscrevam aí, dá um tapote nesse botão vermelho e nessa sineta para receber as notificações. Vídeos todas as quartas às 20 horas e sábado às 14 horas. E também tem o meu vídeo curta com o Zelota lá no meu Instagram. Me segue lá para ficar sabendo das novidades e também participar das enquetes. Vocês podem sugerir temas aqui também para os vídeos especiais que eu trago aqui. Faço a enquete no Instagram, agora também estou fazendo aqui no YouTube. Então vocês podem participar e escolher qual civilização vocês querem ver aqui no canal dos nossos vídeos especiais dos inscritos. E também no meu quadro do Curta como Zelota, que eu já falei, onde lá eu trago um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação, hein? Só no começo para dar os recados. Então vamos lá começar essa história, porque aqui tem muito conteúdo, tem muita coisa para contar. E para quem gosta de direito, quem é da área de direito, aqui tem coisas que são bem interessantes que vocês já devem ter ouvido falar. E se não ouviram falar, vão ficar sabendo agora. E também para quem não é de direito, é para todos aqui, meu canal aqui é democrático. Então é o seguinte, Justiniano, que se chamava Flávio Pedro Sebácio Justiniano Augusto e governou de 527 a 565, ou reinou no caso, eu sempre tenho mania de falar governar, mas é reinar, império. Ele que nasceu em Taurésio em 482, a mesma cidade que seu tio Justino, na Dardânia, ali perto da Macedônia. Ele veio de uma família humilde, que era a família de camponeses e tal, e seu tio era o antigo imperador Justino. Em 521, ele que já estava no exército, quando Justino ele tinha se tornado o chefe dos sentinelas, ele entrou no exército, foi subindo ali de cargo também e chegou ao posto de cônsul, claro, eleito pelo seu tio. E ali ele já começa a se destacar na política. Ele que havia sido educado em história, em teologia, em direito, e ele vai se meter nesses assuntos aí durante o seu império. E a gente vai ver esses detalhes aqui. Bom, tem muita coisa que eu já falei a respeito da juventude dele. Para quem não viu, vai lá no vídeo que eu postei, o vídeo anterior. É só aqui no card aqui em cima. Então, bom, depois você volta para cá. Também gostaria de aproveitar para convidá-los a assistir o vídeo que eu postei na quarta-feira, que eu encerrei a história do domínio romano no Egito. Tá muito interessante e tem muito conteúdo legal lá, então vale a pena conferir. E também lá do Curta com Zelota, que eu contei o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria. Chega lá, hein? No ano de 525, Justiniano casou-se com Teodora, que era uma moça que era uma bailarina, uma dançarina, atriz, filha de um dono de circo, que era um domador de circo. E aí ela tinha esse passado de artista, essa coisa. Diziam na época que as atrizes também se prostituíam. Tinha todas aquelas histórias como o Procópio gostava de contar, né? Para quem não sabe a história do Procópio, eu contei também no Curta com o Zelota sobre as fake news que ele criou a respeito do início dessa dinastia justiniana. Tem muitas histórias. E aí, claro que a sua tia Eufêmia, ela se opôs a esse casamento, já que o Justiniano era um menino que foi muito bem educado e casar com uma mulher de um passado duvidoso. Porém, o próprio passado da Eufêmia, segundo Procópio,
também não era nada dentro da ortodoxia. Ela havia sido uma cativa e também concubina do seu antigo dono. Porém, não podemos confiar nessas informações, porque o Procópio gostava muito de inventar histórias. Então ele era um cara conhecido por propagar as fake news, e durante muito tempo esses relatos que ele fez no livro A História Secreta foram levados como a verdadeira história, até que com o tempo foram descobrindo os verdadeiros fatos. E aí o Justiniano ele teve que aguardar que a sua tia Eufêmia morresse para que ele finalmente pudesse casar-se com a Teodora. Ele teve que mudar uma lei que proibia esse casamento entre um membro da corte e alguém que era plebeu. Ele teve que torná-la patrícia para poder casar-se com ela e ela finalmente poder ter acesso ali à alta sociedade de Constantinopla, esses círculos fechados que dificilmente ela teria acesso. E aí Teodora ela se tornará fundamental nas decisões do Justiniano. Ela não foi simplesmente uma esposa, mas ela acaba se tornando uma co-imperatriz. Ela vai ser importante nas decisões políticas, religiosas e até mesmo militares que o Justiniano teve durante o seu reinado. E aí no ano de 527, com a morte do Justino, o Justiniano se torna o imperador bizantino. Ele já era co-imperador com o seu tio, já que ele já estava velho, já estava doente, e como ele havia sido escolhido como seu sucessor e o Senado convenceu Justino a colocar o Justiniano como co-imperador, ele apenas permaneceu onde ele já estava como imperador, já que ele de fato já estava reinando no lugar do Justino. E segundo o Procópio era analfabeto e todas aquelas coisas que eu contei no vídeo passado. Bom, então nos primeiros 6 meses no governo do Justiniano, ele já vai começar a mexer nas leis. Já que ele era formado em direito, ele achava que as leis estavam ultrapassadas e precisavam ser modificadas. Então ele vai começar a mexer em diversas leis e formar vários códigos aí. Bom, então ele forma um código que é conhecido aí como o Direito Civil, que vai ser promulgado no ano de 529. Vai ser conhecido como o Código Justiniano. No ano de 532, ele publica o Digesto. O Digesto eram leis que foram feitas por um grupo de 10 juristas que ele havia escolhido e que fizeram uma compilação de mais de 2.000 obras de direito romano, assim formando esse novo corpo de direito civil. E esse código vai ser utilizado por diversas nações, chegando até os dias de hoje, se tornando aí muito importante, não só na antiguidade, para até a nossa história atual. E aí no ano de 534, ele publicou as novas ou as novelas, que eram outras leis complementares. E para concluir, ele também fez as Institutas. As Institutas era um manual de leis que passou a ser ensinado nas universidades de Constantinopla, Beirute e de Alexandria, tornando ali o nível muito mais elevado para quem fosse estudar direito. No início do seu reinado também aconteceu uma rebelião chamada a Rebelião de Nica. Essa rebelião ela foi motivada pelos altos impostos cobrados pelo Justiniano. Então vocês recordam que no vídeo do Anastácio eu falei sobre aqueles grupos que frequentavam o hipódromo, que iam assistir às corridas. Esses grupos que frequentavam o hipódromo, que eram divididos por cores, eram partidos, foram se tornando partidos políticos e também têm envolvimento nas questões religiosas. Só para recordar, existiam os grupos verde, vermelho, azul e branco. Então os grupos que vão se envolver nessa revolução, nessa revolta, foram o grupo verde, que era formado pelos altos funcionários das províncias do Oriente, os comerciantes, os artesãos, e que eles eram monofisistas, e também os azuis, que eram os proprietários rurais e também eram cristãos ortodoxos. Esses movimentos aconteciam algumas vezes em Constantinopla
e os imperadores eles sempre buscavam apoiar um grupo para enfraquecer o outro. Justiniano resolveu tomar uma estratégia diferente em apoiar ninguém. Isso acabou fazendo com que os grupos azul e o verde se juntassem e formassem ali essa rebelião. E eles foram até o hipódromo e aos gritos de Nica, que seria um outro nome, seria Nike, né, que é a deusa da vitória na Grécia. Eles conseguiram matar toda a guarda imperial, no caso os sentinelas, e ali ficou uma situação muito difícil para o Justiniano, ele perdeu seus guardas. Além do mais, eles escolheram novos imperadores, que seriam justamente os sobrinhos do Anastácio, aqueles que não sentaram no sofá com o bilhete. E aí Justiniano pensou na primeira coisa, que foi fugir. Mas aí entra a figura da Teodora, que era uma mulher considerada muito forte, e ela disse o seguinte: você tem que ficar porque você é o imperador, você não pode fugir, o cargo é seu e você tem o direito e você tem que lutar pelo que é seu. E aí foi quando ele consegue encontrar um Deus Ex Machina. E aparece um general que vai resolver a situação dele, que era o Belisário. O Belisário consegue formar uma tropa e eles chegam até o hipódromo e acabam abafando aquela rebelião, acontecendo uma grande carnificina, onde vão morrer mais de 35 mil pessoas. Essa revolta é abafada e os dois sobrinhos de Anastácio são atirados ao mar. Não se sabe se vivos ou mortos, mas enfim, a rebelião acabou. E aí Justiniano ele vai dar início agora a um governo autocrata, ele vai ficar mais ligado no que estão fazendo ali em Constantinopla. Então ele faz o seguinte: começa a controlar os sistemas político e religioso. Ele quer deixar os seus funcionários mais próximos dele, começa a vigiar as pessoas, coloca funcionários para andarem pela cidade, para ouvir o que as pessoas andavam falando, para ver se as pessoas estavam dizendo alguma coisa, se estavam formando uma nova rebelião. E esses funcionários passaram a ser mais dependentes do Justiniano e serem mais ali obedientes. Porém havia o problema de que existiam pessoas que frequentavam Constantinopla, que era um grande centro do Oriente, e vinham de várias províncias do Império Bizantino, falavam idiomas diferentes, então algumas coisas eles não conseguiriam entender, claro. Então não foi um ato que deu muito certo, mas não houve nenhuma outra revolta, pelo menos por hora, até porque os problemas que ele vai começar a enfrentar vêm de fora. Após essa revolta de Nike, ele passa a fazer reformas administrativas, e dentro dessas reformas ele faz com que os seus funcionários fiquem mais próximos dele, e também ele acaba favorecendo os agricultores, os produtores de produtos agrícolas. Isso vai gerar problemas também mais na frente no império dele. Então, como eu mencionei também, o Justiniano era formado em teologia, assim como ele era em direito. Assim como ele mudou as leis, ele tentou conciliar as igrejas ortodoxa romana e também a igreja de Constantinopla, que pendia mais para o lado monofisista. Então existia essa falta de acordo da questão da natureza, da essência de Cristo. Então era muito complicado. O pessoal de Constantinopla tinha essa influência que levou ali para as igrejas de Alexandria e também na Síria, que eles eram também monofisistas. Então esses conceitos eram muito diferentes. Então ele não conseguiria juntar isso, ele queria juntar para poder ter mais poder, ter o apoio da igreja. E aí era como juntar ali, misturar água e azeite, que não se juntam, então não deu certo. Mas de certo ponto ele ainda conseguiu ter alguma influência sobre o Papa em Roma, fazendo com que a igreja ortodoxa romana chegue a ter alguns traços da igreja do Oriente. E aí é o seguinte: depois dessas questões todas, uma obra que ele fez foi a construção da igreja de Santa Sofia, que vai ser construída entre os anos de 532 a 537. Essa igreja aqui permanece de pé até os dias de hoje, foi uma das grandes obras arquitetônicas bizantinas. Ela foi modificada
com a chegada dos turcos quando tomaram Constantinopla em 1453. Eles adicionaram 4 torres, transformando a igreja em um templo islâmico. Agora, com relação às ameaças externas, nós temos ali os velhos inimigos dos bizantinos e também da época dos romanos do Oriente, e são os sassânidas, o Império Persa. Eles começam a atacar novamente Constantinopla, e aí Justiniano vai ter que lidar com esses ataques. E eles estavam avançando, indo em direção ao Mediterrâneo. Tinha regiões ali que pertenciam ao Império Bizantino. E aí Justiniano não consegue conter e acaba fazendo um acordo com o Cosroes I, e acaba resolvendo pagar ali um tributo, um donativo de 1000 libras por ano para que os sassânidas não atacassem. É claro que isso aí não vai durar durante muito tempo. Agora é o seguinte, no vídeo que eu fiz na quarta-feira, eu falei sobre a chegada de Cosroes II, né, em Alexandria, né, quando os árabes atacam ali, no caso os sassânidas, atacam Alexandria, ocupam Alexandria. Então, mais um motivo para você ir lá assistir o vídeo passado. Então, consequentemente, com o pagamento desses tributos, ele teve que aumentar os impostos. Então foi uma das razões que eu falei lá no início do vídeo para a insatisfação da população, que era pagar esse agrado aí para os sassânidas não atacarem o Império Bizantino. Além dessa questão, nós tínhamos também as ameaças de outros povos, que eram os hunos, os búlgaros e os eslavos, e estavam seguindo em direção aos Balcãs. E aí ele tinha que ter dinheiro para bancar campanhas para rechaçar essas ameaças aí. Depois de resolvida essa questão com os sassânidas, Justiniano ele vai agora focar em uma outra missão. E parecia ser impossível, mas aí ele contou com a ajuda do seu general Belisário, seu deus ex machina que o salvou daquela revolta de Nice. Deu a missão a Belisário, a seguinte missão, que era recuperar os territórios que pertenciam ao antigo Império Romano do Ocidente. Pareceu uma loucura, mas até que o Belisário conseguiu grandes feitos. A primeira parte da missão seria derrotar os vândalos e recuperar os territórios onde os vândalos estavam vivendo ali já há mais de um século. Então Belisário partiu para lutar contra os vândalos em uma campanha que durou entre 533 a 534, onde ele consegue derrotar os vândalos e acaba prendendo o último rei vândalo, que era o Gelimero. Gelimero era bisneto do grande Gesserico, que havia falecido em 477. No caso, ele era neto do Mérico e da Eutóxia, que era filha do Valentiniano III, que foi imperador romano. E aí os bizantinos conseguem reconquistar Cartago, a Sicília, as ilhas Baleares, que ficavam no Mediterrâneo, e também parte da costa da Espanha. Então foi uma grande conquista de boa parte do território romano. A próxima etapa dessa campanha agora seria reconquistar a Península Itálica, que agora era o reino ostrogodo, que havia sido fundado pelo Teodorico o Grande. Todos eram grandes, né? E aí o Belisário ele consegue conquistar Roma, apesar da grande resistência dos ostrogodos, no ano de 539. No ano seguinte, de 540, ele consegue conquistar Ravenna, que era a capital do antigo Império Romano e que estava sendo também agora a capital do reino ostrogodo. Claro que teve uma resistência, mas ele consegue derrotar os ostrogodos e consegue também prender o rei Vitige, já que o Teodorico já havia morrido há um certo tempo também. E aí tudo estava indo muito bem, até que começaram a acontecer as mazelas. No ano de 542 vem mais um surto de peste. Sempre tem que ter alguma peste ali no Império Romano. E aí muitas pessoas acabam morrendo, principalmente na parte do Mediterrâneo, que eram cidades onde tinha muita população. E aí o sonho do renascimento do Império Romano começa a ficar ameaçado. Para piorar, vai ter mais uma resistência ainda na Península Itálica
ainda dos resistentes ostrogodos, que agora estavam sobre o reinado do rei Tótila. E aí o Belisário vai para essa missão, para finalmente concluir a conquista da Península Itálica. Porém, Belisário é derrotado pelo Tótila e acaba sendo destituído do seu cargo, sendo substituído pelo agora o general Narses, que acaba assumindo e consegue derrotar o Tótila, conquistando ali a Península Itálica para o Império Bizantino. Narses também contou com o apoio de um bispo que era o Benedito o Mouro, ou Benedito Negro. Ele teve vários nomes, mas enfim, ele vai ser mais conhecido porque ele se torna um santo, que é o São Benedito. Ele havia fundado na época a sua ordem beneditina, mas ele deu mais um apoio moral. Então, com a ocupação da Península Ibérica, todo o Mediterrâneo pertencia agora ao Império Bizantino. Então estavam recuperando e eles queriam mais. Justiniano ele pretendia conquistar o resto do Ocidente. Ele já iria partir para a Gália, mas aí a Teodora, segundo dizem, não existe uma confirmação a respeito disso, porque foi Procópio que falou, de que ela havia o demovido da ideia e que ele não deveria mais focar no Ocidente, mas voltar os seus olhos para as civilizações que estavam no Oriente, expandir o Império Bizantino para o lado do Oriente. Claro que essa ideia não iria agradar nem um pouco os sassânidas, que estavam ali naquele acordo, recebendo aquela mesadinha de 1000 libras. E aí aconteceu que o Justiniano, ao tomar essa atitude, irritou os sassânidas. Ele teve que se preparar para evitar ataques, e ele manda construir fortificações e mais muralhas para proteger o território bizantino. Bom, então vários fatores aconteceram que foram negativos para o reinado do Justiniano. Tivemos a questão da peste, houveram terremotos na África, também a tentativa da unificação dos impérios do romano, antigo Império Romano do Ocidente com o Império Bizantino, também foi um problema, porque aquelas antigas províncias romanas estavam em situação precária, muita coisa havia sido destruída pelos bárbaros que haviam ocupado. Então, para reconstruir tudo, refazer tudo, ele ia precisar de muito dinheiro e aumentar mais impostos, e a população já não suportava mais o Justiniano e os seus impostos. Quem teve um terremoto na sua cidade natal, né, que era Terísio, e aí ele acaba reconstruindo essa cidade, dando o nome de Justiniana Prima. Só questão de curiosidade, isso não vai afetar nada o Império. Mas enfim, os ataques desses persas, esses altos impostos, vão causar essa grande crise no Império dele. E para piorar a situação do Justiniano, em 548 Teodora estava muito doente, uma doença que podemos chamar nos dias de hoje de câncer, apesar que não tinha como diagnosticar isso naquela época. Mas enfim, ela morreu até jovem, com 48 anos de idade. E a morte dela foi devastadora para o Justiniano, já que ela não era simplesmente só uma esposa, mas ela era sua co-imperatriz, é uma conselheira, ela estava sempre ao seu lado e o ajudou bastante durante o seu império. Dizem que ele chorou copiosamente durante o seu sepultamento, que aconteceu na Igreja dos Santos Apóstolos em Constantinopla. Outro fator também vai ser a questão da riqueza estar sendo concentrada agora nos agricultores e o resto da população pagando os impostos, e lá na maior insatisfação com o imperador Justiniano. Justiniano também teve que quebrar suas próprias leis ao ter que vender cargos públicos para conseguir dinheiro e pagar ali as suas dívidas que ele tinha, para pagar os soldados, para aquelas campanhas militares, pagar aqueles tributos aos sassânidas e todas aquelas situações que foram acontecendo, fora os estragos que estavam nas províncias do antigo Império Romano e foram recuperadas. E aí no dia 14 de novembro de 565, o Justiniano morreu sem deixar herdeiros. Ele não teve filhos com a Teodora. E essa notícia
foi muito comemorada em Constantinopla. O imperador que nunca dorme finalmente dormiu agora com sono eterno. Esse povo realmente odiava o Justiniano. Dizem que nas versões que foram contadas no livro da História Secreta do Procópio de Cesareia, ele havia aliviado muito a história do Justiniano, e que esse lado opressor e de ser o cara que havia aumentado muitos impostos e cobrava muito da população, perseguia, entre outras coisas, haviam sido mascaradas pelo Procópio, e que com o tempo essas histórias foram sendo desfeitas a partir de muitas pesquisas, até chegarmos às versões que temos hoje em dia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então estarei de volta na próxima quarta-feira com a Síria, civilização que venceu a enquete. Vamos falar dos sírios, que eu trouxe aí como opção na enquete passada, mas eles já haviam perdido para o reino ptolemaico, que foi sugestão dos inscritos. Agora eu trouxe a Síria de novo com o reino Ashum, o Império Ashum, que era o Império Africano. E aí teremos aí Síria na quarta-feira, no especial de 950 inscritos. Antes de ir embora, também tem mais uma coisa, segunda-feira tem Curta com Zelota lá no Instagram e também no Facebook. Quem não tem Instagram, vai aí na descrição, clica no link aí embaixo, você vai direto na minha página lá no Facebook, também poderá ter acesso aí a esse vídeo. Também gostaria de desejar um feliz Dia das Mulheres às minhas seguidoras inscritas aqui no canal. Muito obrigado pela presença, participação de vocês aqui no canal, assistindo os vídeos, curtindo, comentando, dando sugestões de temas para serem trabalhados aqui no canal. Muito obrigado por vocês são muito importantes para que o canal aqui continue crescendo e para me motivar a continuar trazendo vídeos para vocês. Então estarei voltando na quarta, como eu já disse. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.